Fala galera, paz do Senhor GP, paz do Senhor Igreja, como vocês estão? Aqui é o Thales, vamos lá para mais um dia da nossa leitura. Vamos dar sequência aí no livro de Jó. Na verdade, vamos terminar o livro de Jó hoje. E eu sei que ele é um pouquinho difícil de entender algumas coisas, né? Mas o que eu consigo compreender lendo ao longo de todo o livro, né, era que Jó, como Deus fala lá no início, Jó era o cara mais íntegro de todo o Oriente. Só que Jó ainda ele não tinha tido a experiência que ele precisava com o Senhor. Jó já era o homem mais temente dessa forma. E Deus ele precisou permitir certas coisas para que lá no final ele pudesse se revelar a Jó de uma forma muito mais profunda e muito mais real para ele, né? Eu vejo que Deus faz muito isso com a gente, né? Muitas vezes, eu não sei você, às vezes você cresceu num berço evangélico, né? A gente fala assim. E muitas vezes Deus foi o Deus dos seus pais. Você caminhou com esse Deus, né? O Deus dos seus pais. Só que chegou um momento onde o Senhor precisava se revelar para você. E eu vejo que foi a mesma coisa com Jó, né? Jó ele começa a indagar Deus começa a se revelar para ele. Eu acho que a partir do capítulo 38 começa a falar quem Deus é, a grandeza dele. Ele começa a se revelar para Jó. E depois de tudo aquilo que Jó falou, lá no final do capítulo 42, no versículo, na verdade no início do capítulo 42, né, do versículo 4 e 5, ele fala assim, Jó fala assim: disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então o que Jó tinha era aquilo que ele ouvia. Jó era o cara mais temente do Oriente somente daquilo que ele ouvia dos seus pais, de outras pessoas. Então Deus ele quis se revelar para Jó. E agora Jó fala assim: depois de tudo que eu passei, depois de toda essa experiência, agora os meus olhos te veem. E a primeira coisa que os olhos dele veem, ele fala o quê? Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque não tem como nós vermos a Deus primeiramente. E a primeira coisa que vem em nosso coração é realmente arrependimento, sabe? É aquele encontro que nós temos com o Senhor de verdade, naquele dia que Ele se revela para nós, e é naquele dia que o nosso coração realmente se arrepende. A gente olha e fala assim: meu Deus, eu me arrependo. E foi o que Jó fez. Foi a primeira reação de Jó, depois que ele entende, depois que ele realmente tem aquele encontro poderoso com o Senhor. Ele fala assim: agora o Senhor não é mais o Deus daquilo que eu ouvi, agora o Senhor é o Deus que eu estou vendo. E vendo esse Deus agora, eu me arrependo. Eu me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Então Deus, ele faz de tudo, querido, para que Ele se revele para nós de uma forma profunda. Para que a gente o conheça, para que Ele seja o nosso Deus. Foi isso que Ele fez na vida de Jó. E a Bíblia fala que lá no final, Jó, ele conseguiu tudo aquilo que ele tinha perdido, mas em dobro. E o final da vida de Jó foi muito melhor do que aquilo que ele viveu lá no início. Porque lá no início ele conhecia Deus somente de ouvir. Mas lá no final, ele conhecia o Senhor, ele via o Senhor, ele sabia quem era o Senhor, porque ele teve a sua própria experiência. E assim tem que ser conosco. Deus nos chama para que nós tenhamos uma experiência com Ele, para que o Senhor seja o nosso Deus, e não o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos líderes, o Deus do nosso discipulador. Deus está chamando a gente para ser o nosso Deus, para que a gente possa olhar e falar assim: eu estou te vendo, o Senhor é o meu Deus. Então que o Senhor Ele possa nos tocar profundamente com esse desejo de que dele se tornar realmente, verdadeiramente o nosso Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os nossos olhos se abram para o Senhor, como os olhos de Jó se abriram e ele pôde ver o Senhor, para que ele pôde ver quem o Senhor realmente é. E ali as escamas caíram e ele não somente conhecia o Senhor somente de ouvir, mas agora ele estava vendo o Senhor, ele estava tendo experiência com o Senhor. E esse é o desejo do nosso coração, Pai. Nós queremos ter experiências com o Senhor. Eu não quero ter experiência dos meus pais, dos meus líderes, dos meus pastores. Eu quero ter experiência com o meu Deus, com o meu Pai Celestial.
Então gere isso dentro do nosso coração e nos leva para esse lugar aonde nós possamos ver o Senhor como nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe e vamos seguir forte e firmes aí para o nosso próximo livro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.